Colorado Sagrado, gostei. Paulo Brax, o nome do programa, o nome do quadro é Colorado Sagrado, né? Eu não posso te cobrar tu não ser sagrado ainda, né? Porque tem algumas horas que tu começou a trabalhar no Inter, né? Eu não sei o somatório de horas. Eu imagino na tua profissão, Brax, enquanto tu tá acordado, tu tá trabalhando. Não tem horário, não tem como... Às 6 da tarde, vamos desligar um pouco. Não, mas tu pode estar contratando agora um brasileiro que está querendo voltar da Europa para cá e tem 26 anos. Não, pede pro cara esperar amanhã. Eu acho que essa situação não existe. Mas num cargo como o teu, tem também o desejo de fazer história, porque aparentemente a tua profissão faz com que tenha um giro. Tu desenvolve um trabalho aqui, né? Desenvolve um trabalho aqui. Não tem aquela coisa de ficar Rogério Ceni, né? De ficar D'Alessandro, né? Eu não sei se tem algum torcedor apaixonado por um diretor executivo de futebol no mundo hoje, assim, né? Qual é o sonho, cara? Obrigado por nos dar esse teu tempo aqui. E a gente começa com essa, assim. Como é que tu pensa isso, assim, na tua profissão? Como é que tu vai te apaixonar por um clube que tu tá trabalhando? Por favor. Vamos lá. Obrigado pelo convite. Obrigado por esse interesse em conversar, em abertamente conversar sobre trabalho. O lado pessoal também sempre entra, mas é uma satisfação. Já te ouvi algumas vezes, já ouvi alguns programas seus, com amigos, com profissionais da área, então é um prazer muito grande. Em relação ao nome do programa, eu entendo que esse status ele tem que ser para quem é protagonista mesmo, os jogadores, treinadores, principalmente o grupo de atletas. Eu acho que isso, a marca de um clube é a marca dos atletas que passam, a torcida abraça, a torcida elege o jogador e o coloca em status de ídolo. Então, essa semana fez aniversário o Fernandão, que é um ídolo aqui. Então, ele marcou o nome aqui no Internacional. E esses são os colorados que eu entendo como sagrados. O papel nosso é um papel que, por mais que a gente queira marcar a história, e a gente quer, o executivo quer marcar a história sim, é um papel de bastidor, é um papel secundário. Eu acredito que o executivo que queira ter o protagonismo, ele vai conflitar dentro do seu próprio clube, dentro do seu grupo de jogadores, com quem realmente tem esse papel e é contratado para isso. Então, isso eu acho que eu posso comparar como um produtor de um programa de TV e o âncora. Ótimo. O diretor de um filme com o ator principal. Eu acho que cada um tem que entender o seu papel. E claro, se valorizar dentro da sua profissão, ter aquela profissão como uma meta muito bem desenhada de vida, e aí já entrando um pouco no que você falou de horas, de dias disponíveis para trabalhar. Eu acredito que só os executivos têm essa noção real e fidedigna de que a gente trabalha todos os dias, sem exceção. Eu já dei algumas aulas e palestras sobre a profissão de executivo. Hoje em dia eu nem tenho conseguido mais atender a convites até da CBF Academy, de onde eu tenho uma relação muito boa há anos. E eu sempre digo que aquele que quer trabalhar, aquele que quer entrar dentro do futebol, para ser um executivo, ele tem que abrir mão de algumas coisas das quais ele gosta no seu dia a dia. Ele tem que abrir mão do sábado, ele tem que abrir mão do domingo, ele talvez tenha que abrir mão dos aniversários da família, ele tem que abrir mão de um contato mais próximo com a pessoa que está do seu lado, e ela tem que entender isso, e não é fácil, porque é uma dedicação exclusiva. Isso tudo é gratificante. Então, você também tem que gostar do que você faz, você tem que ser um apaixonado pela sua profissão, porque ela é desgastante. E, finalizando, na sua pergunta, que foi uma pergunta que nunca me fizeram, o nosso olho brilha, do executivo, acaba brilhando, quando você vê as suas conquistas ali dentro de campo, dos atletas, um atleta performando, um atleta caminhando ao seu lado durante um período, 1 ano, 2 anos,
e você vê aquele jogador virando, que é aquela expressão que a gente usa no futebol, aquele atleta virou, e você teve uma participação ali, naquele trabalho. Você ter o atleta se tornando uma pessoa melhor, porque é um papel do executivo também, trabalhar muito com o ser humano, não são máquinas, os atletas não são peças de uma engrenagem, mas tem coração, tem mente, tem família. Às vezes você ajudar também a melhorar esse ser humano, então é muito gratificante. A gente quer marcar história, eu quero marcar história no Internacional, sim, mas vendo na televisão o meu time ganhando, os meus atletas performando, os meus atletas levantando uma taça e sabendo que ali no bastidor eu estava vendo aquele jogo, eu ajudei a montar aquele elenco, eu ajudei no dia a dia, eu contratei aquele jogador, eu dispensei aquele outro que está performando em outro lugar. Eu quero que naquela foto deles, não minha, eu saiba o tanto que eu participei. E isso vai me dar muito prazer. Paulo, eu vou aproveitar duas coisas que tu me dá aí como elementos, né? Eu acho que às vezes muitas críticas em cima das pessoas da tua profissão se dão porque as pessoas não entendem ainda, né, exatamente qual é a tua função. Qual é a função do diretor executivo de futebol, né? O cargo que tu ocupas e que tem nomes já ficando famosos no Brasil, né? O próprio nome do Rodrigo Caetano, que estava antes de ti, tem alguns nomes que já figuram nesse imaginário do futebol brasileiro. Eu queria que tu explicasse para alguém que nunca entendeu qual é exatamente o teu dia a dia. Me conta um dia teu, né, e as tuas atribuições, né? E daqui a pouco eu conto um bastidor dessa entrevista, porque, tipo assim, ela quase não rolou. Por quê? Porque o Brax tinha uma reunião que ele achava que podia não realizar ela no horário dela. Podia ir mais longa, né? E isso faz parte desse teu dia a dia. Tenta contar pra gente de uma maneira, claro, sucinta, um dia teu de trabalho, pra gente entender exatamente como é que é o teu trabalho. Bom, vamos lá. Vamos pegar meu dia de hoje, então. O dia de hoje está sendo um dia muito... não deixa de ser um exemplo do que é o meu dia a dia. Bom, o executivo de futebol ele está no centro de tudo que circunda o futebol do clube, não só o futebol profissional, no meu caso, o futebol profissional, o futebol de base e o futebol feminino. Então já começa por aí. Às vezes o executivo ele não é só o executivo do futebol profissional, ele é o executivo também do futebol de base, ainda que seja no organograma que exista um diretor executivo de base, que aqui no Internacional existe, e também se aplica ao feminino. De um lado, por isso que eu digo que o executivo ele é central, de um lado você tem toda a engrenagem do clube e as outras áreas com as quais você tem que dialogar de forma permanente. O RH, o financeiro, o jurídico, o administrativo, a parte política, presidente, vice-presidente, conselho de gestão, vice-presidentes. Toda essa parte o executivo tem que dialogar de forma permanente. Do outro lado, é o que todo mundo tem a visão de que é só o que o executivo faz, que é grupo de jogadores, comissão técnica e as outras áreas diretamente ligadas ao futebol, área de performance, área de saúde, área de fisiologia, nutrição, preparação física, fisioterapia, parte médica, rouparia, tudo isso que circunda o campo de futebol. Então, o executivo, hoje, por exemplo, eu tive o treino me coloca próximo dos jogadores, da comissão técnica. Após o treino, eu tive uma reunião com o financeiro, com o RH, com a parte política, com o vice-presidente e com o presidente do clube. O CEO do clube, eu deixei aguardando para a gente fazer o nosso papo. E um que eu não podia deixar esperar, o treinador Miguel Ramírez, que tinha que conversar comigo 15 minutos sobre uma situação pontual, que eu paro tudo que eu estou fazendo para poder atender. Então, o executivo ele está no meio do clube e é o responsável por toda essa engrenagem. Não é só contratar ou dispensar jogadores. É dialogar com a parte financeira, com o orçamento, com a previsão, com o que nós podemos gastar até o final do ano, o que nós não podemos gastar esse mês. Paulo, tu sabe mais do clube do que o presidente do clube. É impossível o presidente do clube conseguir se meter em tanta área assim. É a minha função.
É a função do executivo. Isso eu estou dizendo de realidade aqui do Internacional. Sim. Então, não é só... porque muita gente acha que tem o glamour do campo, de estar com o atleta, de assistir um treino, de ir para a concentração, de conversar com a comissão técnica. Não é só isso. É uma outra parte que, às vezes, o torcedor ou até mesmo a imprensa não sabe que o papel do executivo também está ali. Eu esqueci de falar do marketing, da comunicação. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui é uma engrenagem com uma área de comunicação do clube. Sim. Então, o marketing, a identidade visual, para eu gravar essa entrevista, eu peguei a blusa do Internacional, porque isso é uma identidade do clube. Eu estou dentro da sala de imprensa do Internacional. Então, tudo isso gira em torno do executivo, que realmente a gente não tem esse tempo muito disponível, às vezes, para a vida pessoal, porque o clube ele consome bastante. Os presidentes, eles são, na maioria dos clubes no Brasil, eles não são remunerados, eles não são pessoas que se dedicam exclusivamente ao clube. Existem clubes no Brasil, até na Série A, que tem essa figura do executivo como sendo um presidente também. Mas, geralmente, o diretor executivo de futebol ele é a pessoa que é exclusiva do clube. O dia não terminou, está longe de terminar, mas enquanto eu converso com você... Qual é o teu próximo compromisso, Brax? Quando é que tu vai falar para mim assim, Potter, eu vou ter que desligar agora, porque eu estou indo fazer tal coisa, estou indo contratar o cara tal. Eu estou indo contratar duas jogadoras do futebol feminino. Eu tenho uma reunião com os roupeiros agora, que está chegando um novo fardamento. É mais ou menos isso. Vai poder interromper para isso. Essa eu tive ontem, por conta do lançamento do próximo uniforme, que aí é com a rouparia, com o almoxarifado e com a área de marketing. Mas, por exemplo, quando eu estou conversando com você, o telefone que está no silencioso, ele toca o dia inteiro com intermediários, com empresários de jogadores, que aí já é a função deles de conversar com os executivos, oferecendo atletas, oferecendo oportunidades de negócio. A gente tem um perfil de contratação ativa, é um perfil ativo. Eu gosto de buscar o jogador, porque eu tenho matéria-prima aqui para isso, eu tenho software, eu tenho profissionais de análise de mercado, de análise de desempenho, de scouts, de ciência de dados. Então, o Internacional me permite ser ativo no mercado. Só que em outros clubes, e talvez na maioria dos clubes, há essa figura passiva dos empresários oferecerem atletas. O que você acha do fulano? O que você acha do ciclano? O Beltrano está livre. O Beltrano vai ficar livre. O Beltrano... Então, isso é natural entre os intermediários. Obviamente que eu não vou parar o nosso papo para poder atender ninguém, porque é um compromisso que eu tenho com você. Não, Brax, deixa eu te falar uma coisa. Deixa a agenda minha é exatamente isso. Deixa o celular na mesa, por favor, que eu não vou atrapalhar nenhuma chegada de jogador bom, tá? Ou saída de jogador ruim. Então deixa isso, se tu precisar atender durante, eu desligo o microfone, tu atende, libera o jogador ruim. Eu só não vou te perguntar quem... Não precisa perguntar. Só não vou te perguntar quem são esses jogadores. Mas são compromissos que você tem ao longo do dia. Você tem que tentar se organizar com agendas, porque sempre há imprevistos. Na verdade, quando eu entro aqui no CT, e é importante também dizer isso, as demandas elas chegam pela porta, claro. Ou pelo telefone, ou a porta. A porta abre, é um médico falando de um exame. Ontem nós fizemos exame PCR, fizemos exame de sorologia. Você vai pegar uma água, vai tomar um café, tem um assessor de imprensa dizendo que há uma demanda. Então, assim, acaba que você pode chegar aqui sem nenhuma demanda e se sentar na mesa. Ela vai chegar em menos de 30 segundos. Só que eu tenho os compromissos diários, tenho algumas prioridades. Então, em meio à montagem de elenco, em meio à análise permanente dos jogadores, e hoje teve uma reunião também com a comissão, porque essas reuniões são muito importantes para nós em início de temporada, a gente tem que trabalhar com tudo do clube. Então, tentei ser bem claro muito bem definido. O detalhe maior nisso tudo é que a figura de vocês também é muito criticada, linkada ao trabalho de resultado. E aí bate uma coisa em mim, Brax, porque tu é contratado com essa característica, tá? Aliás, todo o pensamento do clube na temporada 2021 é um começo de trabalho de médio e longo prazo. O Inter quer apostar na base. Tu vem por ter essa característica, por já ter trabalhado na base. Aliás, tu chega no América Mineiro na posição maior porque tu passou pela base, né?
E o Miguel Ángel Ramírez é um cara que vem também porque gosta da base. O Alessandro Barcelos, nas eleições onde ele disputa com outra pessoa, ele diz que a base é o futuro do Inter. Quem falta? Gustavo Grossi, né? Uma contratação no mundo, fora campo, categoria de base. Ele também é uma contratação de muito peso, base. Ele completamente base, a entrega dele é base. Como é que se colhe os frutos de uma base se a gente sabe que o trabalho é de 2, 3, 4, às vezes mais anos? Porque tu vai ser cobrado pelo Grenal que se perde, pelo gauchão que não se ganha, pela colocação na Copa do Brasil, na eliminação nas oitavas de final. A cobrança vai cair em ti. Tu tem rede social, vai chegar em ti. Isso aí. Como é que esse jogo, porque é um jogo complicado, que, entre aspas, tem um agricultor. Tu veio aqui para organizar uma fazenda, blá, blá, blá. Não, vamos botar aqui, né, o sub-13, o sub-15, sub-17, sub-19, blá, blá, blá. E aí não tem resultado. Como é que segura essa bronca? É o equilíbrio, que é uma palavra que eu falo bastante, além de planejamento, talvez sejam as duas palavras que eu tenho mais usado, planejamento e equilíbrio, buscando também sempre estabilidade. Para estar nesse meio e ter em mente que o futebol é um futebol de alta performance, é um esporte que, para nós, é de alta performance, então vai se buscar sempre resultado. Mas, para isso, a gente tem premissas e a gente tem indicadores estratégicos que a gente precisa fazer sem deixar o principal, que é a questão do resultado, na cabeça de todos, e principalmente na identidade do clube, que isso tenha alguma perda. Eu sei que o torcedor não vai comemorar que nós reduzimos, por exemplo, cerca de R$2 milhões mês na folha. Isso não é motivo de comemoração para o torcedor, eu entendo isso. Mas é motivo de comemoração para o meu presidente, para o meu vice-presidente, para o meu departamento financeiro, para o meu departamento de contabilidade, para o conselho fiscal, para o conselho de gestão do clube. Tem que ser motivo de comemoração, do CEO, que me cobra resultado. Então, se por um lado eu estou atendendo esse indicador estratégico, que aí eu tenho essa linha de redução, não só a linha de base, mas eu tenho uma linha de entre reduzir e aumentar, eu prefiro reduzir, sobretudo questão de orçamento. Entre enxugar e aumentar, enxugar. E, por outro lado, eu não posso perder a competitividade. Por outro lado, eu não posso deixar de ter uma folha de 10 vezes um valor dela e achar que eu vou ter o mesmo resultado esportivo que se eu tivesse aquele outro cenário. Então, é um equilíbrio, Potter. É o dia a dia nosso, de às vezes ter que tomar uma decisão que é mais gestão e menos futebol, menos desportivo, menos técnico. Equilibrar, às vezes uma, às vezes outra, ou na mesma decisão você conseguir fazer os dois. Quem manda em ti, Brax, tem que estar nessa batida contigo, né? Senão o trabalho não existe, né? Quem manda em ti tem que estar contigo nisso. Não tenha dúvida. Eu já tive uma reunião aqui que foi me pedido uma situação em que eu disse para ele tranquilamente, eu faço, mas eu preciso de uma proteção para fazer isso. Não é simplesmente fazer e ser uma alça, e ser um alvo muito fácil, porque é muito fácil eu virar uma vidraça, o executivo. A mesma forma o treinador mais ainda. É muito fácil virar uma vidraça. Se você passa a negociar os principais ativos com valores abaixo do mercado, quando você começa, às vezes, a mudar radicalmente o seu elenco, a ignorar o calor, por exemplo, da torcida em relação a alguns atletas. Ignora isso, como se fosse blindado o CT. É blindado de fora para dentro para a gente poder trabalhar. Mas eu não posso ignorar que do lado de fora aqui tem milhões de torcedores que têm um objetivo. Se eu não souber isso, e se eu não respeitar isso, eu estou na posição errada. Eu não sou simplesmente um executivo gelado, frio, um iceberg, que não vou escutar os anseios da torcida, porque senão eu estou no lugar errado. Eu não estou num clube empresa que tem apenas sócios. Não, eu estou num clube de massa, um clube do povo, um clube que tem muito torcedor. Então, eu tenho que me posicionar nesse aspecto. Então, para algumas decisões de gestão, eu preciso
e informar que eu preciso de respaldo para algumas, que eu concordo, claro, porque se eu não concordar, talvez eu vá tentar entrar em composição, não sou também de ser radical, mas precisa desse equilíbrio. Eu tenho que manter, de um lado, essa balança não tão díspare em relação ao outro lado. Tem uma mensagem que chegou hoje no grupo do WhatsApp. Aliás, eu acho que caiu o WhatsApp enquanto a gente está conversando. Isso é ótimo para o nosso papo. Só te Ótimo, a gente pode estender mais umas duas. Exatamente, exatamente. Mas olha só, eu estou aqui num grupo de WhatsApp e chega um print, tá? E acho que vocês já convivem com isso. Um print numa frase tua. Eu vou pegar exatamente como é que tá o print, tá? Para não ter erro. Aliás, é no grupo do Bola. Deixa eu pegar agora aqui exatamente qual é a tua frase. Tá aqui a frase que é tu falando que o trabalho tem que ser feito do Inter, tem que ser feito como o do Barcelona. Tá aqui, ó. Fox Sports Brasil. Modelo Barcelona é um tweet chama clique, né? Diretor executivo do Internacional detalha planos de unificar estilo de jogo do profissional com a base. E aí quem bota o modelo Barcelona é a Fox Sports. No grupo já estava assim, ó, precisamos cobrar o Paulo Brax no futuro. Entende? Com tom de galhofa, obviamente, tá? Sim, claro, claro. A primeira coisa, e tu já deve ter notado, o mundo hoje é um mundo que lê manchete, né? Esse meu papo tenta não ser manchete. Tenta ser um papo, né, que eu deixo vocês falarem para entender direitinho assim. Mas tu sabe disso. Que o modelo Barcelona tem aspas do Paulo Brax. Me explica melhor isso, porque a movimentação de mercado é para isso, né? Claro, agora isso, porque a cobrança já vira isso, né? Se vocês não nos apresentarem um Xavi, um Iniesta e um Messi, falhou, deu errado, Paulo Brax, obrigado, vai para outro clube, a torcedor vai te invadir nas redes sociais, destruir a tua vida pessoal lá. Tem essas aspas tuas, são tuas isso aí? Porque eu acho que todo dirigente discutido do mundo quer imitar o Barcelona. Uma categoria de base que pega esses três caras, né? E aí? É tua aspas ou não Que bom que você está me perguntando e com espaço para responder. A pergunta que me foi feita, e pode pegar lá a íntegra, foi no seguinte sentido: te agrada o modelo do Barcelona? Essa foi a pergunta. E eu disse, depende. Eu entendo que ter uma metodologia, porque a gente estava falando de metodologia de trabalho, de linha, de modelo de jogo do profissional. E o que eu disse foi, eu entendo quase que impossível no Brasil a gente ter o mesmo modelo de jogo do profissional que vai descer e vai ser, como a gente fala no direito, súmula vinculante em relação às outras categorias, sub-23, sub-20, sub-17, sub-15, sub-14. Eu disse que, acho isso praticamente impossível. 2, não me agrada ter o mesmo modelo de jogo, mesma linha do sub-17 para baixo. Então, eu divirjo deste modelo do Barcelona, porque eu entendo que aí é a opinião minha, como executivo do futebol, que o sub-13, o sub-14, o sub-15, o sub-17, sobretudo 17 para baixo, o atleta tem que ser mais livre, mais... Moleque, jogar menos, bola. Não é nem questão de moleque, é menos preso a um sistema tático só. Porque durante a carreira dele, ele vai ter vários treinadores, ele vai ter vários clubes, ele vai ter vários modelos. Então, não necessariamente ele tem que jogar com aquele modelo de jogo do profissional. Até porque no Brasil, o tempo de trabalho do profissional, em média, ele é curto. Então, você imagina se todo modelo de jogo do profissional, ao menos que você tenha treinadores homogêneos, você vai trabalhar só com os mesmos perfis, você vai manter isso. No Brasil é quase que impossível, porque cada treinador tem um modelo de jogo diferente. E até os modelos de jogo, por exemplo, do jogo de posição do Miguel, dentre os treinadores que têm o jogo de posição como norte, são diferentes dele. Então você vai pegar esse modelo e vai aplicar na sua base inteira. 3 meses depois, trocou o treinador, trocou o perfil, trocou 3 meses depois. Então não tem como assimilar. Então eu discordo do modelo Barcelona, essa que é as minhas aspas, de que 17 para baixo eu não entendo que haja e que tenha que haver essa linha. Agora, o sub-20 eu acho diferente. O sub-20 eu entendo que lógico, sendo bem literal, é a base,
do time profissional. Então, no sub-20, eu preciso ter minha opinião, claro, não é uma opinião, eu não estou dizendo em nome do Internacional, mas é em nome do executivo. O meu lateral direito da base, ele tem que jogar da forma que joga o meu lateral direito do profissional, porque ele vai ser o meu terceiro ou meu quarto jogador da posição. Eu preciso prepará-lo para 2022. Eu preciso preparar esse jogador para estar cada vez mais apto. Ele tem que chegar repetido, com movimentos repetidos. Ele tem que chegar repetido. Então, se possível, dentro de uma linha metodológica, eu entendo que o sub-20, pela proximidade, ele tem que, dentro do possível, respeitando a particularidade do treinador, claro, ele tem que dialogar com o que acontece no profissional. Então, se nós temos hoje um modelo de jogo, de saída de bola, de zagueiro sendo pressionado, de um zagueiro mais móvel, eu preciso trabalhar com esse perfil no sub-20. Então, essa é a resposta em relação à pergunta que ele me fez. Brax, vamos lá. Barcelona sempre é uma coisa muito, muito maior, né? Uma revolução que começa com um dos maiores jogadores da história, diga-se de passagem, né? Que é o Cruyff, né? Vamos para um mundo muito mais próximo, onde o Inter foi lá catar um cara, que é o River Plate. O River Plate tem uma repetição de treinador e a gente vê caras de 18, 17 anos de idade fazendo exatamente isso que tu fala. O cara entra com 19 anos, o River tá repetindo o que fazia o cara de antes. Então é isso que faz o River chegar e ter sido o clube da década, né, passada, agora aqui na América do Sul. Né, um super ganhador, chegou sempre, jogando bonito, né? Teve uma sorte do grande rival também tá bem para poder ganhar dele em momentos importantes, em jogos gigantescos como aquele de Madrid. Mas vamos lá, qual é o modelo do Inter? Porque eu vejo que a tua opinião tá pesando nisso aí. Né? O Alessandro te traz para isso também, o Grossi vem para isso também. Qual é o modelo? Qual é o modelo? O que o Inter vai fazer? É o modelo Miguel Ramírez? Que garoto é esse? Que sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 o Inter vai ter? Por que o Gustavo vem? Para impor qual ideia? Bom, não é uma só, né? O Gustavo vem, é uma pessoa que eu tenho uma confiança muito grande, é uma pessoa que eu acabei me aproximando há alguns meses, e quando surgiu essa oportunidade, eu até entendi no início que não ia ter êxito, mas teve. Conjugou circunstâncias de futebol, de uma saída aqui do clube, da pessoa que estava na posição, de um projeto que ele tinha de carreira, que eu já tinha conversado com ele, e ele tinha rascunhado na carreira dele trabalhar no Brasil. Então, de posse dessas duas circunstâncias, aproximei e dialogamos em relação a um projeto de trabalho. O projeto de trabalho do Gustavo, ele tem mais de uma ideia. No River, ele fez, por exemplo, vamos dizer assim, todo mundo fala sobre base, ele fez a fábrica do jogador. Ele tinha um projeto no River Plate de fazer, por exemplo, camisas 10. E isso é uma falha que nós temos aqui e que pode ser uma das ideias que a gente já está começando a colocar em prática dentro do Internacional. Por exemplo, a gente tem o D'Alessandro durante 10, 12 anos aqui no clube. O D'Alessandro sai. Nós temos um substituto na base para o D'Alessandro? Esses questionamentos que a gente precisa fazer. Hoje a gente tem um zagueiro do nível do Vitor Cuesta, mais de 200 jogos com a camisa internacional. Nós temos na base um jogador para substituir o Vitor Cuesta. Então, tudo isso passa por essa identidade do atleta, da gente trabalhar dentro do clube, e uma expressão que o Gustavo usa, e já usava no River Plate, usa aqui também, e que me agrada demais, é o sentido de pertenência. E é exatamente essa identidade que a gente quer ter desse tipo de jogador. Nós precisamos criar atletas com uma identidade de internacional. Hoje, se você for, por exemplo, em Portugal, você consegue vislumbrar, os melhores scouts conseguem vislumbrar num atleta se ele é formado pelo Porto ou se ele é formado pelo Benfica. Legal. Então, isso é, sim, uma meta que a gente pode ter aqui no clube, de ter atletas que vão ter a identidade do internacional. E isso vai ser conjugado com o nosso modelo de jogo. Hoje, o nosso modelo de jogo, se você analisar
friamente todas as posições, são atletas que sabem jogar. São atletas com técnica. São atletas que vão trabalhar no espaço curto. E isso fomenta a parte motora técnica desses atletas. Então, se você tiver que ter duas linhas de jogadores físicos, e há no Brasil bases com formação de jogadores físicos, e, por outro lado, formação de jogadores técnicos, a gente está indo para o caminho técnico. Entre jogar com atletas do último ano, então, ano passado a gente tinha o 2000 como último ano, então, entre jogar no sub-20 com atletas 2000 ou já jogar com atletas 2002, 2003, nós vamos optar por jogar com os atletas mais novos. Porque o nosso objetivo na base não é ganhar o título, não vai ser ganhar o campeonato, não vai ser jogar com jogadores mais maturados, mais prontos. É trabalhar aquele atleta para que ele tenha paciência, calma, para ser trabalhado, porque no profissional não dá tempo. No profissional não dá tempo. A gente não tem tempo de corrigir aqui no profissional esses erros técnicos que a gente tem na base. Então a base é para isso. A linha do Gustavo é a linha de fazer o sub-10 até o sub-20 com sentido de pertenência dos atletas, com o internacional. Que a gente tenha uma fábrica muito direcionada de como que a gente quer o nosso meia, de como que a gente quer o nosso goleiro, qual o centroavante que o Internacional quer formar. Mas isso já foi definido, Paulo? Isso está sendo definido. Está sendo definido. Bom, está sendo definido. Vai respeitar a história do clube? Claro. Tá, então a gente já sabe que caminho o Inter vai ir. Não tem dúvida. O Inter vai cair para um caminho muito mais próximo do River Plate. No sentido, claro, porque pertencer ao clube, né? Ter esse sentimento, né? Eu não vou falar nem da parte técnica, mas da parte da parte tática. Mas desculpa, eu vou falar da parte técnica e não da tática. O torcedor do Inter gosta de time que joga bem e também gosta de ganhar. O super time do Inter da década retrasada já, de 2006, tinha muito jogador bom. Muito jogador bom. Jogador diferenciado. Fabiano Weller, Tinga, Fernandão, aí vem o Sobis, Jorge Wagner, aí depois atletas que acabaram voltando depois para performar aqui novamente. Aí um pouquinho depois tem Kleber, tem Sandro, tem Tyson, tem Pato, tem Nilmar, né? Tem muito jogador bom de bola. Qualidade. Qualidade. Não vai ter como fugir disso. A escola do Corinthians, a década do Corinthians que passou, claro, vai ter que ter qualidade sempre, mas eu digo assim, o Corinthians sabe defender, né? Aparentemente, esse é o trabalho lá, né? Nós precisamos defender, tanto que a gente agora tentamos 99 milhões de minutos fazer um gol neles, não conseguimos, né? E naquele jogo, eu já classifico aquele jogo como um jogo mágico, né? Porque eu acho que sofrer faz parte do futebol. Mas é esse o caminho, né? Não tem outra saída. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Inclusive, tanto na apresentação do Miguel e da sua comissão, quanto na apresentação do Gustavo, eu usei uma expressão que aí você falou sobre manchete, mas essa manchete não saiu. Mas talvez seria uma manchete que, se eu pudesse escolher, eu selecionaria, que é, independente de ser espanhol, argentino, colombiano, a bandeira que vai estar fincada é do Esporte Clube Internacional. Ou seja, todo mundo vai trabalhar pro Internacional, com a cultura do Internacional, com a natureza do Internacional, com o que é a história do Internacional. Então, ninguém vai vir aqui para argentinizar a nossa base. Ela vai ser trabalhada com as cores do Inter, com a característica do Internacional. Mas é claro que, somado todas as experiências, somada toda a qualificação dessas pessoas, a gente vai ter modelos que se assemelham. Um dos objetivos do Internacional é voltar a ser uma potência sul-americana em termos de categoria de base, que o River Plate se tornou nos últimos 5 anos. E aí também uma das ideias nossas é ter o atleta para exportação. É a Europa vir aqui no Internacional e saber que aqui tem atleta de qualidade para ser negociado no mercado exterior. Tem um selo de qualidade. Da mesma forma que aconteceu com o River Plate. Hoje o River tem um selo que um clube espanhol, ele vai no River Plate e consegue mirar um atleta de 18, 19 anos e sabe que aquele atleta tem qualidade. É o que eu quero que aconteça aqui com o Inter, é o que o Gustavo quer que aconteça, é o que o Alessandro quer que aconteça na presidência. É a nossa linha de trabalho, de em 3 anos ser uma potência novamente de formação de atletas, e isso demanda tempo. Você me perguntou sobre tempo. Realmente, demanda tempo. É o agricultor, é a plantação. Mas a metodologia ela é imediata.
começa a assimilar essa metodologia a partir do primeiro dia. Da mesma forma que o grupo de jogadores também está assimilando um novo modelo de jogo do Miguel Ramírez a partir do primeiro dia. E, obviamente, com o resultado ele vai vir com o tempo. Agora, vai demorar, a gente vai ter paciência, a gente vai esperar. A gente já está trabalhando. O dia a dia já nos mostra que o nosso trabalho já está sendo feito. E, por um lado, novamente, resultado, por outro, gestão. A gente quer que o clube tenha esse protagonismo na venda, que seja um clube vendedor. E, para isso, eu preciso do atleta de qualidade. Para eu escolher lá na frente, eu ou outro executivo, ou outro presidente, tem que escolher entre deixar esse atleta como titular ou negociar ele para a Europa. Vai ser uma escolha boa. O Yuri Alberto vai ser vendido pela bola que ele joga, né? Pela idade que ele tem e até pela beleza que ele tem. Né? O Yuri Alberto é muito bonito, diga-se de passagem. Paulo, aí vai entrar grana. Vou falar isso para ele, que foi aniversário dele. No mesmo dia do Fernandão e numa incrível coincidência, no mesmo dia do meu filho mais velho, que fez 3 anos de idade. É data de matador, é data de quem bota a bola pra dentro. É data de centroavante. Exatamente. Se vira. Exatamente. Mas ele, aqui no Rio Grande do Sul, não vou botar meu guri, vou levar ele para Santos. Porque aqui no Rio Grande do Sul, Brax, a torcida, sim, o garoto errou 2 cruzamentos, ele não presta mais. Mas é um problema que tu vai lidar daqui a pouquinho. Eu não quero perguntar sobre isso. Vendeu o Yuri Alberto na metade do ano, janela, impossível segurar. 20 milhões de euros, 19 milhões, fechou 17,5. Tu tem grana na mão. O Inter, quando traz o Gustavo Grosso, ele fala assim, olha, nós vamos ter que investir na base. A gente precisa de um CT. Tu vai lá pegar dinheiro, tu vai roubar dinheiro do Yuri Alberto e vai construir um CT onde o Inter possa realmente entregar para essa garotada algo completamente diferenciado na América Latina. É esse o teu papel também? Não, mas a gente precisa de um lateral esquerdo. Aí tu vai falar, não, presidente, a gente precisa de um CT agora urgente. A gente precisa de fazer algumas mudanças estruturais, inclusive o diagnóstico já está pronto em relação a isso, também com a presença do Gustavo. Aí é uma das funções que eu tenho também como executivo, de dialogar com o executivo da base para fazermos reformas estruturais e levar isso à presidência, ao financeiro, ao conselho de gestão, porque sem a estrutura adequada a gente não consegue formar esse jogador. A gente precisa disso para poder investir no atleta, para dar uma condição boa, confortável dele dormir, dele acordar, dele se alimentar, dele se sentir bem, dele entender que aqui é a casa dele, porque geralmente esses atletas saem de outras cidades, saem de outros estados, e lá eles deixam a família, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, deixa a namorada, deixa amigos, às vezes não tem nem escola. Então aqui se torna o novo berço dele, a nova formação dele como ser humano. Então eu preciso deixá-lo cada vez mais à vontade, mais confortável, mais feliz, para poder performar. Existem inúmeros casos de atletas de base que hoje estão em alto nível, até na Europa e até no futebol brasileiro, que passaram na base de alguns clubes e a pergunta é sempre essa: bom, por que deixaram sair esse atleta? Por que esse atleta... Não, porque às vezes a condição era tão ruim que ele nunca ia conseguir se desenvolver ali dentro. Então, para o atleta de base, diferente do atleta profissional, existem outras circunstâncias que interferem diretamente na performance. E para isso a gente precisa de investimento, investir em campo, investir em alojamento, em hotel, investir em nutrição, investir em pessoas qualificadas da parte técnica, não só do treinador, mas do preparador físico, do preparador de goleiro, da nutricionista, do fisiologista. Tudo isso é em prol de uma formação melhor. Sem dúvida nenhuma, o Internacional vai diversificar, vai direcionar parte do seu investimento para que essa estrutura de base esteja cada vez melhor. Então, daqui a 6 meses ou daqui a 12 meses, você pode ter certeza que a imagem, que a fotografia da categoria de base, em termos de estrutura, vai estar muito melhor aqui dentro do clube. Não tenha dúvida disso. Para finalizar, tu teve convívio com o Abel Braga, né? Não teve convívio com o Kudê. Teve convívio com este ser inigualável chamado Lisca, lá no América Mineiro, e agora tu tá tendo convívio com o Miguel Ramírez. O Inter conseguiu provar na temporada passada que deu certo com o Kudê e deu certo com o Abel. Eu não tô aqui colocando taça como, né, medir trabalho.
trabalho do Inter foi muito bem desenvolvido, com o Abel e com o Cudê. Os dois pontearam o campeonato. Os dois disputaram o campeonato. Ganha o Flamengo por todas as circunstâncias que a gente sabe e também muito por qualidade do Flamengo. Né? Observando o que o Abel deu no vestiário, a experiência larga dele, Paulo. Né? Eu sou mais velho que tu, só para ter uma ideia. Né? Eu sofri com o Abel contra o Olímpia. Eu fui feliz com o Abel no Grenal do século, em 89, por exemplo, né? Há muito tempo atrás. Quem é o Miguel Ramírez? Quem é esse espanhol que chegou? Né? Partindo de uma... Por que eu tô falando do Abel? Não é para comparar, é para partir de alguém que a gente já conhece. E tu pode desenhar em cima do que tu conhece do Abel, quem é o Miguel Ramírez. Ele é parecido com o Cudê, ele é parecido com o Abel, ele tem um pouquinho de um outro. Tenta montar em cima de figuras que a gente já conhece, quem é o novo treinador do Inter que vai... A gente tá gravando isso aqui no dia 19, você tá vendo isso aqui depois no futuro? É dia 19 de março de 2021. Tenta desenhar pra gente, vamos ver se tu vai acertar quem é essa figura que está sendo apresentada pra gente aqui. Vamos lá. Abel Braga é um ser humano ímpar, é uma pessoa diferente. Ele para quem fica do lado dele, e não só do lado fisicamente, mas do lado trabalhando, do lado no dia a dia, e tendo objetivos de trabalho comuns, é uma gratificação inigualável. Eu não sei se eu vou ter uma nova oportunidade de uma pessoa parecida com o Abel trabalhando comigo. Eu acho que o que simboliza o que eu senti ao dar um abraço no Abel quando ele foi embora, eu me emocionei, e ele sabe disso, retrata quem é o Abel. O Abel é coração, o Abel é um pai com P maiúsculo para todo mundo, é uma pessoa de muito respeito e que também respeita. Tem uma história inigualável também no futebol, todo lugar que você vai com ele é uma pessoa muito benquista, ele é muito educado, ele é muito prestativo. Ele tem, sim, uma ingerência nos jogadores por essa figura dele, por esse caráter dele, por esse perfil dele. Luiz Carlos Lorenzi, é meu parceiro de temporada passada. Também muito coração, muita explosão. Quer ganhar, não gosta de perder. É um cara que se incomoda demais com a derrota. Você vê que eu não falei isso em relação ao Abel. O Abel ele tem uma estabilidade maior. O Lisca ele é mais explosivo, mais sanguíneo. Ele brinca que ele não faz mal para ninguém, só faz mal para ele. Ele sempre brinca isso, pelo jeito dele. É uma pessoa também que eu me dei muito bem, mas respeitando as características dele. Que de doido não tem nada, ele é um profissional muito competente. E deu para ver o que aconteceu ano passado, também em termos de resultado de competência. Os dois são muito diferentes entre si, e os dois são muito diferentes do Miguel. Miguel, ele é muito estudioso. Miguel, ele é muito concentrado. Miguel, ele é europeu, né? Então, o europeu, ele é mais frio, ele é menos explosão, ele é menos coração, ele é mais razão. Ele quer fundamentar o modelo de jogo dele, e se você tem dúvida, ele quer sentar para te explicar. Ele quer o contraditório, ele quer que você o ajude a discutir sobre um atleta, sobre um modelo. Ele gosta dessa discussão. Ele é um perfil, na minha concepção, citando os dois que você me disse que eu trabalhei, o Cudê realmente eu não trabalhei, mas ele é diferente dos dois. O Lisca se assemelha mais ao Abel, o Abel se assemelha mais ao Lisca do que ao Miguel. É um estilo mais europeu, é um estilo mais... E ele não é, por exemplo, ele não é um cara inacessível, ele não é um cara inacessível. Era isso que eu queria te perguntar. O jogador de futebol... Não é. O Abel e o Lisca têm jogadores que jogam por eles. A velocidade que o Abel pega um vestiário com o Cudê, onde a ideia estava bem posta, os caras jogavam pelo Cudê.
É incrível. E com uma Covid no meio do caminho. Os caras daqui a pouco começam a É. jogar por ele e se entregam pelo Abel. Essa é a minha pergunta. O jogador brasileiro, Paulo, tá preparado para esse tipo de profissional? Porque o Jorge Jesus é europeu, porém mais sanguíneo, né? Mais debochado, até meio carioca, uma coisa incrível, né? Parece realmente os Parece. portugueses que foram É, para o Rio de Janeiro, né? é. O S puxado vem daí. A minha pergunta, não é, eu não estou criticando o Miguel, tu montou o Sim, claro. personagem que aparentemente é o cara que Sim. aparece pra gente. Esse tipo de personagem que é o Miguel, não usei a palavra errada, esse tipo de ser humano que é o profissional que é o Miguel, ele Sim. conquista jogadores brasileiros. O jogador brasileiro está preparado para esse cara. Conquista porque o jogador brasileiro, e longe de mim cravar o que é o jogador brasileiro, mas na minha opinião, o jogador não gosta de sacanagem, o jogador não gosta de falsidade, o jogador não gosta de duas caras, o jogador não gosta que você tenha um comportamento com ele na frente dele e um comportamento diferente longe dele. O atleta não gosta de uma frase dita numa entrevista e diferente do que você fala com ele pessoalmente. E o Miguel, ele é um cara sincero, transparente. E aí é um traço desses outros dois. Você acabou de me ajudar a traçar uma semelhança entre esses três. Porque o Lisca é extremamente honesto, transparente. O Abel também. E o Miguel tem sido. O que ele conversa com o jogador, ele conversa com a gente e ele conversa para terceiras pessoas. Então, o atleta, ele não gosta do perfil ou do treinador que tem duas caras, não é o caso dele, ou do treinador que não conversa com o jogador. E existem gringos, estrangeiros, e eu não vou falar qual, você é um cara inteligente, vai saber de quem que eu estou falando, que não tem diálogo com o jogador. E trabalha hoje no Brasil, mas não tem diálogo com o jogador. Aí eu acho que pode dar errado. Por mais que tenha um modelo bem definido, tenha fundamento, não é o caso do Miguel. O Miguel tem feito conversas individuais com atletas que talvez o Abel nem precisava ter, por já conhecer o grupo, por o grupo já conhecer ele, saber como que o Abel joga. Então, uma humildade muito grande também do Miguel de conversar com esses atletas, de expor como ele quer jogar, o que ele exige do jogador, e ele está sendo muito transparente em relação a isso. Então, eu acredito que sim, conquista. E, fechando, deu certo com o Kudê e deu certo com o Abel, porque o grupo de jogadores é muito bom. E vai dar certo com o Miguel, porque praticamente o grupo está mantido. É um grupo que consegue se moldar a modelos diferentes, a estruturas diferentes, e todos respeitando esses jogadores. Então, é um grupo que se criou aqui, que é um grupo bom de trabalhar. Então, o treinador não vai ter dificuldade, e eles também não. Ele gosta de trabalhar bastante. Aí é o europeu. O europeu gosta do turno da manhã. O brasileiro já gosta mais do turno da tarde. É uma diferença, mas os atletas se adaptam. O europeu cumpre pontualmente o horário. Alguns clubes, alguns treinadores, alguns atletas não são tão rigorosos com o horário britânico. O Miguel é. E eles vão se adaptar, porque vê que não tem sacanagem, vê que é trabalho, vê que é para o objetivo deles. Então, acredito que ao longo dos treinos, ao longo dos dias, ele vai ter cada vez mais o grupo de jogadores a favor dele, e ele conta também com a nossa estabilidade, com o nosso equilíbrio, com o nosso trabalho de dia a dia, e de uma comunicação muito fácil. O Miguel se comunica muito bem. Então, acredito muito nessa linha de êxito. Paulo, obrigado pelo papo. E quem está comigo nessa parceria no Colorado Sagrado, na parceria comercial, é a KTO, que é um site de apostas, né? E o Cássio, que é o cara que faz o contato da empresa comigo aqui, com a gente aqui, ele falou para eu fazer uma pergunta que eu acho ela muito boa, porque aposta é probabilidade, né? A tua carreira, para quem não sabe, tu trabalhou no STJD. Sim. Né? E tu chegou em 2008, né? 2008, né? 2008 a 2014, 6 anos. Eu saí antes de terminar meu mandato, que era 8 anos. Ninguém Saí com comentava, 6. ninguém comentava da sacanagem de 2005 lá? Não chegou alguém a comentar, bah, a gente ferrou com o Inter em 2005 lá ou não?
A verdade, assim, trabalhar no tribunal, cada ano tinha um eleito tinha sido sacaneado, né? Mas 2005 foi até mais arbitragem do que tribunal, né? Então, fechar esse parênteses, uma brincadeira, Paulo. Mas assim, a probabilidade. Porque eu perguntar isso para treinador, para jogador, para o Abel, que foi a minha última entrevista, por exemplo, eu perguntei para ele a probabilidade dele ter dado certo no futebol, né? Qual é a probabilidade de um diretor executivo de futebol dar certo? Bom, baixíssima. Tu paga muito, Paulo. Se eu colocar R$100 contigo, eu vou ganhar daqui a pouco R$10.000. Ou tu paga pouco, no sentido assim, não, cara, o diretor executivo de futebol, ele dá certo. Ele dá certo porque ele entrega outras coisas. Ele não entrega só o resultado de campo. Qual é a probabilidade de dar certo? Você está falando da função em si? Da função em si? Somada à tua pessoa, no internacional. No ambiente sim, que tu chega de mim. Sim, entendi. Porque se você falasse da função em si, já deu certo no futebol, já é uma figura essencial. Sim. E vai se exigir cada vez mais qualificação dessa pessoa, para ela deixar de ser aquela figura amadora que era nos anos anteriores, para ser pessoas efetivamente profissionais, com qualificação. Eu acho que você pode apostar, Potter, porque essa aposta, você não aposta simplesmente na camisa ou na pessoa, você aposta em todo o entorno. Quando você faz uma aposta de jogo, se aquela equipe vai ganhar ou não, você tem um entorno dela, posição na tabela, motivação, interesses, metas, qualificação do elenco. Então, quando você vai fazer uma aposta, você vai ter esses indicadores. E os indicadores aqui são muito bons. Então eu ganho pouco dinheiro contigo. A tua aposta está pagando pouco. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Tentando te explicar, tentando pegar a sua pergunta e levando para o lado de aposta, eu acredito que sim, que não é uma aposta arriscada. É isso que você está dizendo? Não é arriscado. Sabe por que não é arriscado? Porque está tudo na mesa, está tudo transparente, as metas estão claras, o caminho para as metas estão claros. Se você me perguntar hoje o que eu quero fazer no Internacional daqui a um mês, eu te falo. Daqui a 6 meses eu vou te falar. A gente tem um projeto, tem uma linha. Existem as variáveis nossas que vão nos atrapalhar no meio do caminho, mas elas estão sendo consideradas. Então, é um projeto de pé no chão. É de risco baixo. Se fosse uma ação, então, uma ação na Bolsa de Valores, é um risco baixo. É um risco baixo. Porque o que a gente tem feito aqui, talvez possa parecer rebuscado para alguns, mas é simples. Por mais que seja uma aspiração grande do clube, de performar, de estar lá em cima brigando por título, são coisas simples que nós vamos fazer, mas firmes, com convicção. Então, eu acredito que não vai se perder dinheiro nessa aposta, não vai se ganhar muito dinheiro nessa aposta, a variável vai ser grande, não vai ser muito grande. Não é a probabilidade de um zagueiro fazer um gol de bicicleta na final de um campeonato fora da área, não é isso. Eu acho que aqui a gente está com muita firmeza no nosso planejamento da base, do profissional e institucional. E a gente tem o tempo ao nosso favor para poder executar tudo que a gente está fazendo. Então, não precisa gastar muito dinheiro, não. Lindo ouvir isso, lindo ouvir isso. Dinheiro garantido. O papo era esse mesmo, Paulo, para a gente para ser uma coisa muito mais atemporal, de entender a posição e ver como é que chega um retrato desse momento teu aqui, que a gente pode aprender bastante, entender principalmente o que é esse cargo e qual é a tua figura. Obrigado, cara. Bom trabalho. Desculpa atrapalhar mais, pegar um pouquinho mais do teu tempo, mas acho que serviu muito para o público, assim, te conhecer melhor, entender como tu pensa. Claro. Acho que tem muita informação legal aqui. Obrigado pelo carinho. Ô, Potter, muito obrigado. Eu estou sempre à disposição. Eu acho que quanto mais a gente tiver conteúdos desse nível, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. O torcedor do Internacional ganha, as pessoas que trabalham aqui ganham. Eu ganho, para evitar que seja uma fala ou uma frase desgarrada de um contexto. O grupo de jogadores ganha. O trabalho de vocês, que é essencial, ganha. Então, eu que tenho que sempre agradecer quando a gente tem esse tipo de espaço, que a gente tem
essa transparência, que é uma das ações nossas vai ser isso, vai ser transparente. É tudo que você me perguntar, eu vou ter aqui a resposta, porque eu não estou escondendo nada. Porque o que a gente está fazendo é em prol do clube. E para a torcida confiar, não precisa gastar dinheiro nessa aposta, não, mas pode confiar no trabalho que a gente está fazendo, que é com muita dedicação. E é querer ver essa camisa, esse escudo, cada vez mais alto, cada vez mais alto. Voltar a ser um protagonista da forma que o Internacional construiu a sua história. Então a gente vai buscar muito isso. Pode acreditar que a gente vai buscar colocar o Internacional no lugar que ele merece. Não como cobrança, mas está gravado, e eu acho importante mesmo ter essa segurança no trabalho. Obrigado pelo carinho e pelo tempo, cara. Bora. Bom trabalho aí. Obrigado, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Colorado Sagrado. Gostei.